Bem-vindos ao Pod Confras, nosso 6º episódio. O nosso convidado de hoje é o Luiz Fernando Martins Alves. Eu sou a Andressa Magalhães, corretora de imóveis em Curitiba, atuo Paraná e Santa Catarina. Nosso co-apresentador. Douglas Vilar, sou advogado. O pessoal acha que eu sou corretor de imóveis também, porque eu fico o dia inteiro falando corretor, né? Mas não, eu só sou advogado. Luiz, bem-vindo ao Pod Confras. Vamos conversar hoje sobre dinheiro. Dinheiro? Novamente. Dinheiro e como sonegar impostos ou não? Ou como recolher de impostos de forma eficiente? Isso. Vamos falar sobre recolher, como sustentar o governo, né? É verdade. Eu tava falando com o Luiz Fernando aqui um pouquinho antes da gente começar a gravar. Dá pra gente fazer uns 50 podcasts com ele. Porque dá pra gente falar sobre a parte condominial, né, sobre a parte trabalhista, falar sobre a parte dos corretores de imóveis. Né? Eu gosto de... Tem um grupo lá no Direito Imobiliário que tem mais de 700 corretores. Todos os dias o pessoal fala assim, fiz uma vendinha aqui, recebi 100 mil de comissão. Como é que eu faço para recolher imposto? Posso fazer uma associação? Mas antes de a gente entrar no mérito... Quem vende nota, eles perguntam. Isso, alguém vende nota? Antes de entrar no mérito do nosso podcast, eu sempre gosto de trazer o convidado, que ele fale um pouquinho da sua história e por que hoje está, né, no negócio, assim, por exemplo... também colega advogado, a gente vai tentar falar o mais simples possível, né, para os nossos telespectadores, mas o Luciano também é advogado, contador. Conte um pouquinho para a gente da sua trajetória. Eu vou contar. Bom dia, obrigado pelo convite. Mas antes, pegando o teu gancho ali, nós temos uma palestra que a gente repete em várias instituições imobiliárias, principalmente, que é contabilidade e tributação para imobiliárias e corretores de imóveis. Só que a gente foi fazendo uma imobiliária grande aqui da cidade e ele pediu para mudar o nome, porque chamaria mais atenção. Ele falou assim, a importância da emissão de notas fiscais pelos corretores de imóveis. Eu comecei a palestra falando, era a mesma coisa que eu fazia assim, que eu falo assim, a importância de usar o cinto de segurança para motoristas. É obrigatório. Então, mas eu entendo que as pessoas vão buscando, né, com esse paradigma de estou sustentando o governo, estão roubando meu dinheiro, que ele quer dar um jeito de não pagar o imposto, de pagar o menos possível. Mas existem formas alternativas e inteligentes e que faz com que as pessoas reflitam diferente e que se convençam mais da importância de fazer a coisa direitinho, fazer tudo bonito. Esse é dos trabalhos nossos, né? Pode parecer meio um sonho, né? Mas levar essa informação correta para o empresário, né? Para aquele que está fomentando a economia, produzindo riqueza, da importância de também estar com as finanças organizado, com a questão da tributação, com aquele que te fiscaliza, né? No caso dos prestadores de serviço, tanto Receita Federal quanto Prefeitura, né? Estar em ordem com esses órgãos, porque cada vez mais é importante estar regularizado, né? Tem muito aí de governança corporativa e tudo mais. No passado, se a gente pegar lá a década de 70, 80, a pessoa não pagava imposto e batia no peito com orgulho falando disso. Hoje, aquele que não paga, ele não paga, ou ele não está correto, mas ele já não... Ele sabe que isso já não é muito bem visto. Mas é engraçado porque assim, ele acha que ele não está pagando, né? Porque eu gosto muito de usar o exemplo do carro. Então, imagina o seguinte, você vai lá e sonegou 100 mil reais. Eu não vou lá recolher como CLT, ou como PJ, ou como MEI, 100 mil reais que eu recebo. MEI não pode 100 mil, né? MEI só pode 89. Mas digamos que pudesse lá 100 mil. Para o governo, no frigir dos ovos, é melhor que você pegue esse dinheiro e compre um carro zero, porque aí quanto ele vai pagar de imposto no carro zero? É muito maior do que o 27,5% do imposto da pessoa física, porque o Brasil é o único país no mundo que tributa a renda e o consumo. E o consumo. Né? O único não, mas é o que faz isso de uma escala mais... não tenho nenhum termo para usar. Tem duas coisas que a gente não escapa. Morte e dos impostos. Você vai encarar isso sempre. Né? E mais do que nunca, hoje a gente tem um cruzamento de informações absurdo, né? É muito poderoso. A Receita, se antes o empresário tinha medo do
fiscal do estado, fiscal da prefeitura bater na porta dele, pedir os livros fiscais, né? E que acontecia, né? Hoje isso é só se for uma CPI, uma investigação da Polícia Federal, senão ninguém vai bater na tua porta. O que vai acontecer? Você vai receber uma correspondência ainda física, que acontece, ou uma intimação eletrônica, né? Pela Receita Federal, ou por esses... Movimentação suspeita? Isso, é cruzamento de informações. Basicamente, cruzamento de informações, né? Então, você comprou um imóvel, o cartório informa através da DOI, né, que tem um nome peculiar, né, Declaração de Operações Imobiliárias. Mas dói, né? E ela dói mesmo. E ela dói. Então, o cartório informa, João comprou de Maria o imóvel X e pagou R$1 milhão à vista. Aí o João ou a Maria não informaram isso, já vai dar problema. Ou o João foi lá no banco e sacou R$100 mil porque ele tinha combinado com o vendedor de pagar uma parte à vista. Quando ele vai no banco e vai sacar um determinado valor, salvo engano, a partir de R$30 mil ou R$15 mil, ele já tem que dizer no banco para que ele vai usar aquele dinheiro. Então, esse cruzamento de informações, a Receita é um estalar de dedos. A não ser que seja o dinheiro do colchão mesmo, né? Fora isso, não tem como escapar, né? Mas é cada vez... por exemplo, contadores... Eu não sei mais quais profissões, mas existem algumas profissões, além dos contadores, que quando ele visualiza uma operação em dinheiro acima de R$30 mil, ele tem que informar anualmente ao COAF. Isso. Então, mesmo as operações em dinheiro também estão sendo fiscalizadas. Todo mundo faz? Todo mundo declara corretamente? Não. Mas essa soma de informações vai levando a suspeitas, a possíveis irregularidades que alimenta a Receita de uma informação, de um conjunto de informações muito poderoso que cada vez está mais difícil para o contribuinte escapar. Sabe que eu vendi uma chácara em 2024 e daí a pessoa falou assim para mim, eu quero... aliás, como eu comprei a chácara, eu quero R$100 mil em dinheiro. Eu falei, claro, não tem problema nenhum. Tá tranquilo. O banco é na frente do cartório, né, que eu fiz a transação. Aí eu peguei, fui no banco, pedi, né, liguei no banco um dia antes, pedi autorização lá dos R$100 mil para sacar no dia seguinte. Aí fiz uma declaração, né, de que o cara estava recebendo R$100 mil em espécie, né, neste ato e tal. A gente foi no cartório, ele reconheceu firma da declaração, fiz 2 vias. Uma eu deixei com o cartório para levar junto para o registro de imóveis e a outra eu fui no banco, saquei o dinheiro e dei. O caixa me perguntou, para que você vai usar o dinheiro, né? Eu vou usar porque eu estou vendendo, estou comprando esse imóvel aqui, então eu vou sacar para pagar para ele em dinheiro. O que aconteceu? No ano seguinte, o cara... mas você declarou? Eu falei, óbvio que eu declarei. Estava na matrícula declarada que tinha uma parte que era em espécie. Mas é que daí para mim então não teve vantagem. Eu falei assim, lógico que teve, você não vai ser preso por sonegação fiscal. Olha que legal. É só você declarar certinho, fazer a tua retificadora e vai dar tudo certo. Por que acontece? Eu acho assim, o advogado e o contador, a gente é muito hábil em fazer a coisa como ela deve ser feita. Não é que eu vou sonegar imposto, mas a gente consegue, eu até falei isso no podcast anterior, a gente trabalha de graça. Por quê? A economia que a gente dá para o cliente nas nossas atividades faz com que aquele cliente não tenha o contador é caro. Não é caro. Por quê? Caro é você pagar 80% do imposto devido que você tomou uma tungada lá porque você bobeou no recolhimento. Hoje eu digo que a maior malandragem é você fazer a coisa certa, aproveitar as oportunidades que a legislação te dá, né? Porque muitas das vezes você tem mais de uma opção e você tendo a opção mais inteligente, tendo uma assessoria que vai te dar as opções adequadas, as alternativas mais adequadas para você fazer a coisa corretamente. Então, o malandro, neste caso aí, é o que faz a coisa direitinho e não vai ter surpresas lá na frente. É o que está mais preparado, na verdade. É o que está mais preparado, exatamente, né? O que tem o melhor conteúdo, a melhor informação, para daí poder, a partir dali, tomar uma decisão, ainda que ele opte por uma decisão de risco. Né? Então, eu sempre aconselho meus clientes, olha, eu sei muito bem o que é mercado, eu sou empresário também, sei a dificuldade que é pagar imposto, mas eu sempre vou te dar todas as alternativas possíveis. A decisão, no final das contas, é sempre tua.
mas você vai ter o embasamento necessário para tomar a decisão que você entenda melhor e que para se lá na frente, né, deu resultado positivo ou eventualmente deu resultado negativo, você estava ciente dessa decisão que você tomou com todas as possibilidades que existiam na época. Show de bola. Antes da gente mudar de assunto, A gente tem que falar ainda da carreira dele. Os corretores de imóveis são obrigados a informar o COAF se a gente teve alguma operação suspeita de lavagem de dinheiro. Isso. Então, a gente tem até, acho que 29 ou 30 de janeiro de cada ano para informar se a gente tem uma operação, algum cliente comprou e a gente suspeita que ele lavou dinheiro. Né? A gente vai lá e diz que não e vida que segue. É mas uma é obrigado situação a fazer, muito difícil, né? Porque quem é você para dizer, quem é o corretor, quem é o contador para dizer, Desconfiar, principalmente né? se não tem um critério objetivo. Sim, sim, né? a norma é subjetiva. Se o critério é subjetivo, puxa, não, mas essa pessoa não parecia ter tanto dinheiro e ele comprou um imóvel muito caro. Mas isso... Tem daí, cara de pobre. aí tem Pô, cara de senão tava pobre. ferrado. Mas daí você você vai fazer uma investigação ali, um CSI. uma informação para a Receita Federal e do outro lado está sendo processado porque você é preconceituoso, sei Sim. lá, achou que uma pessoa não tinha condições de E é de obrigatório comprar aquilo. fazer, viu? Sim. Não tem. Então, os abacaxi da a Receita legislação, vai né? se cercando desse conjunto de informações, é a DOI do cartório, é o imposto de renda da pessoa física, é a DIMOB da imobiliária, entre outras tantas obrigações acessórias. Hoje no Brasil existem mais de 50 obrigações acessórias. O tributo ele envolve duas obrigações, a principal que é pagar e a segunda que é informar. Então, essa soma de informações faz com que a Receita Federal tenha um mundaréu de informações, assim, tá me fugindo a palavra também, mas um arsenal, um volume de informações tão grande e cada vez mais sofisticado, mais ágil. Eu lembro, isso 20 anos atrás, quando um cliente ia tirar uma certidão negativa e ele sabia que tinha débitos, a gente falava, não, mas só vai aparecer, por exemplo, 2025, 2024, não vão aparecer, só vão aparecer que tem os débitos de 2023, porque 2024 ainda está sendo processada. Hoje, você entrega uma declaração acessória, no outro dia, aquele valor que você tem a pagar, ainda que nem vencido esteja, já vai aparecer lá. Então, é muito rápido, é muito ágil o sistema e... Para cobrar é extremamente eficiente. Agora, se você recolher a mais, olha, vai anos para você ter uma restituição, né? É possível, né? Existe um sistema chamado PERDCOMP, que é um pedido de compensação e restituição de tributos. Eu até não posso falar tão mal dele, assim. Esse sistema agilizou muito a recuperação de impostos, ou quando você paga indevidamente, ou pagou a maior. Mas ainda assim não é na velocidade que tem a cobrança. Isso não tem nem o que ver. Né? Isso que a gente está falando de Receita Federal. Quando a gente vai para outros órgãos, como o Estado, a Prefeitura, aqui ainda nós estamos em Curitiba, uma prefeitura grande, tem uma estrutura muito boa, mas você vai para o interior do Estado, ou para estados um pouco menos desenvolvidos no Brasil, que tem coisas ainda estão no papel ali, depende de alguém assinar, de alguém autorizar. Então, com certeza, a velocidade de cobrança, a velocidade e a eficiência de cobrança é muito maior do que para devolução, se eventualmente acontecer alguma coisa de errado. Luciano, e você está na área de contabilidade desde quando? Você também é advogado, né? Conta pra gente, assim, essa parte acadêmica ali, o que veio primeiro e por que não estamos no fórum brigando lá? Conta para mim. Veja bem, eu iniciei o meu ensino médio, na época, o 2º grau, com o técnico em contabilidade. Ah, legal. Aí depois, na época, quando foi para escolher o vestibular, eu fiz um estudo ali e visualizei, né? O técnico contábil, que é a minha formação, diferente do bacharel em ciências contábeis, não pode fazer 3 coisas: perícia contábil, auditoria contábil e assinar balanço de empresas, sociedades anônimas com ações, sociedades anônimas abertas, sociedades anônimas com ações negociadas em bolsa. Ou seja, na vida, para a vida prática, pouco incrementaria o bacharelado em ciências contábeis. Então, eu optei pelo direito e, com isso, tenho
os CRC, tenho 2 anuidades para pagar, a da OAB e a do CRC. Na verdade, eu tenho mais uma, porque nossa empresa começou em 2001, né? Então ano que vem vai completar 25 anos. Nossa, E em eu 2000... também comecei em 2001. Em 2005 a gente começou também na área de administração de condomínios. Então, com isso, a gente também ganhou mais uma anuidade do CRA, para tá tudo formal com a administração de condomínios. Então, a gente concilia essas atividades. Sempre nós atendemos empresas do mercado imobiliário durante todo esse tempo. E nos últimos anos, acredito que uns 4, 5 anos, a gente concentrou cada vez mais nossas atividades, nossos estudos, nossas especializações para o mercado imobiliário. Legal. Então, atendemos corretores de imóveis, como a Andressa, engenheiros, arquitetos e as empresas que eles estão envolvidos, né? Que são as imobiliárias, construtoras, incorporadoras, loteadoras. Em razão dessa proximidade com o mercado imobiliário, com o mercado de imóveis, também o planejamento patrimonial e sucessório com as holdings, que envolve no Brasil muito do mercado imobiliário, né? As holdings fora do Brasil são muito utilizadas também para ter participação em outras empresas. No Brasil pode, mas não com as pequenas empresas, porque as micro e pequenas empresas, as que têm a opção do regime tributário do Simples, não podem ser sócias ou ter em seu quadro societário uma pessoa jurídica. Então, isso limita a participação de holdings em pequenos negócios. Então, todo esse emaranhado contábil, jurídico, imobiliário, nós fazemos parte, né, há muito tempo. Então, temos uma equipe grande aí focada em prestar serviços. Quantos colaboradores são hoje na Hoje nós somos numa equipe devemos estar em 27, 28 pessoas, e nós temos também outros escritórios franqueados à nossa marca, né? Então são hoje 10 escritórios, nós temos no interior de Minas Gerais, interior de Goiás, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, e aqui no Paraná nós temos mais um escritório em Curitiba e um no litoral, em Pontal do Paraná. Então, somando isso daí, deve dar uma equipe aí de 50, 60 pessoas aproximadamente. Que legal. E a parte de direito condominial, eu acho muito bacana, porque em 99 eu entrei no escritório de advocacia como office boy e minha mãe ganhou para síndica num condomínio. Aí, coitada, né? Filho, você que vai ser advogado? Dá uma ajudinha aqui. Então, assim, eu tô a vida inteira também nessa área condominial. E eu acho muito legal, assim, a gente não vai falar hoje sobre condomínio, mas, assim, o síndico, ele nada mais é do que o pai. Então, tudo aquilo que você puder falar pro teu pai, você pode falar pro síndico, né? Que se não puder falar pro teu pai, você não pode falar pro síndico. Ah, roubaram a bicicleta no condomínio. Teu pai recebia para isso? Ou ele te deu a bicicleta? Se foi o teu pai que te deu a bicicleta, você não pode cobrar do condomínio. Agora, se o condomínio tiver guarda, tiver segurança e tal, aí você pode cobrar. Gostei dessa teoria. Eu nunca tinha pensado nessa teoria. Vou levar essa pra vida. Eu gosto muito da área condominial, assim, muito. Até fui convidado agora para no dia 27 estar lá no Secov, a gente vai fazer um evento de advogados. A doutora Juliana me convidou, já estendo o convite para você estar lá também com a gente, porque eu acho que é importante, assim, a gente se juntar, né? Pega lá. A gente está estudando, né? A Andressa também é advogada, embora ela tenha vergonha de falar, né? Ela está com a advocacia meio... Mas ela também é advogada, então ela também entende daquilo que a gente... Andressa Aqui, não dá então, mais conta do que ela tem para fazer na vida. É muita Quando coisa. você está entre advogados, você pode falar mal dos advogados. Pode, isso. Tranquilidade. Isso é uma boa. Eu fiz faculdade de Direito também para poder falar mal dos advogados, que daí eu posso falar com bastante propriedade. É verdade. Mas eu percebo assim, por exemplo, a gente tem um grupo lá hoje que tem mais de 720 entre corretores, advogados e também contadores, que o corretor de imóveis ele está muito perdido, né? Ele, sei lá, a Andressa tem mais propriedade porque ela é corretora. Sei lá, o cara bateu com a cabeça, foi se divorciar, o que eu vou fazer? Vou virar corretor. E aí ele começa lá, a Andressa vende o primeiro imóvel, faz o primeiro 1 milhão, aí ele chega pro contador, tô com 1 milhão na conta, o que eu faço agora com esse dinheiro?
É complicado. É que, na verdade, a gente... É isso que acontece, né? Uma informalização ainda, né? Então, É ele muito acha grande que no setor. botar um recibinho lá não vai dar nada, porque aquele recibo não vai parar em lugar nenhum, não vai ser informado. E é pior, na verdade, porque a tributação, se você for sobre um recibo, é muito superior do que você emitir uma nota fiscal, né, Fernando? Olha, eu Luiz poderia Fernando. falar sobre isso bastante, vou tentar resumir. A informalidade, ela tem a vantagem de você, eu não paguei o imposto, né? Então ele recebeu lá uma comissão, lá 20 mil reais, por exemplo, e emprestou a nota de alguém. É ilusão ele achar que ele não está pagando, porque essa pessoa que emprestou a nota, ele cobrou dele o imposto. Muitas vezes cobrou mais. Sem dúvida. Porque Sem dúvida. Cobrou uma essa taxinha em pessoa cima. cobrou uma taxinha. Se ela paga lá 8% de imposto, ele vai falar, não, eu emito a nota para você e te cobro 10%. Ele já está 12%, pegando aquele percentual a mais. Se ele tem que receber da imobiliária, a imobiliária vai descontar o imposto dela. Só que, meus amigos, o corretor sozinho, ele tem uma faixa de recebimento. Lógico. Se você pega aí uma imobiliária razoável para grande, ela já vai estar pagando o imposto numa alíquota maior. Sim. Então, vamos para simplificar os números, vamos dizer que o corretor sozinho pagaria 6% do imposto. A imobiliária está pagando 15%. Então ela fala, não, tudo bem, você não tem a nota, eu já vou te pagar o líquido. Só que ela vai descontar 15%, que é o imposto dela. Sim. Então o corretor fica naquela, não vou abrir empresa, tenho que gastar com contador, burocracia. Só que daí, ao invés de pagar 6%, você vai pagar 15%. Pior. Daí depois você tem a movimentação, aí você fica se apertando, porque você está ganhando dinheiro e oficialmente você não ganha nada. Aí você fica com medo da receita, aí você vai comprar alguma coisa, você financiar uma casa, vai financiar um carro, eventualmente não consegue comprovação de renda, então a pessoa está lá ganhando 20 mil por mês e não consegue um cartão na Não CIA. tem score nenhum, né? É bem importante, pessoal, de casa se antenar, porque assim, a lei ela é simples, relativamente simples, e assim, não há a menor possibilidade de nenhuma pessoa física receber dinheiro em conta que não seja por um contrato de prestação de serviço, uma emissão de nota fiscal. Então, se o dinheiro cai na tua conta, você tem que ou receber uma doação, que é um imposto a 4%, ou receber por meio de uma prestação de serviço autônomo, que você tem a RPA, que você tem que recolher, ou você vai emitir uma nota. A esposa pode transferir para o marido? Pode, a mulher pode, não tem problema. Há lá uma tolerância, né, da Receita Federal com essa transação entre cônjuges, tá? Porque há lá uma confusão patrimonial entre eles. Porém, nesse caso que você levantou, aqueles 20 mil que caiu na conta, tributado em 15%, também deveria pagar, no mínimo, 4% de doação. Por que o dinheiro caiu na conta do corretor? Ele recebeu uma doação. Entende? É uma loucura. É Isso, uma eu vejo insanidade. assim, ó, quando você faz algo... você deu exemplo ali do... Vou tentar fazer uma analogia com o que você falou, né? Do pai com o síndico, né? É a mesma coisa quando você emite a nota errada e quando você faz alguma coisa errada na tua vida. Se você fez alguma coisa errada na tua vida, que você não devia fazer, você tem que ficar cobertando isso por um tempo. Aquilo te consome. Para Andressa eu sou uma pessoa, para o Douglas eu sou outra, para a Larissa eu tenho que contar uma outra história e eu não posso deixar que vocês se conversem, porque se conversar vai descobrir que eu não sou nem azul nem verde, eu sou alaranjado. Então, com o fisco, mesma coisa. Aí você recebeu, aí você emprestou a nota, aí você depositou, aí você tem um problema com o fisco, daí só que você não pode depositar o dinheiro porque você também tem a pensão alimentícia, você está com medo disso, aí você resolve um problema e cria 5. Porque você fica com a tua vida, tua cabeça, uma loucura. Sempre quando você faz um controle paralelo, você tem problemas paralelos. Sem dúvida. Então, como eu disse ali no início, você ter para quem está nos escutando aí, nos assistindo, pega uma assessoria, pega um profissional de confiança para ele te dar as instruções adequadas para você seguir um caminho correto. Paga lá o imposto, como disse aqui, não vai ter muito como você fugir do imposto. Então, escolha a alternativa para você pagar
o menor imposto possível, corretamente, viver tranquilo. E se você é corretor de imóveis, vá se preocupar o teu dia inteiro em vender imóvel e não em ficar fazendo reunião com o contador, com o advogado, com o amigo, sobre como burlar o imposto que você tem que pagar. Se preocupe em vender, que você vai ganhar um monte de dinheiro e você vai pagar o imposto com tranquilidade. Nessa questão da responsabilidade, hoje eu vou participar de uma palestra lá no Nônio Dom Bosco, às 19 horas. E olha que bacana, na lei que institui a profissão do corretor, fala que ao corretor se aplicam as mesmas regras, à imobiliária, perdão, se aplicam as mesmas regras do corretor, desde que ele seja lá signatário. Então, a imobiliária, se ela paga o crédito jurídico, ela tem lá todos os direitos e obrigações. Se você é um corretor autônomo, o teu CPF está em risco. Então, digamos que você foi lá e vendeu um imóvel, deu algum problema e você vai ser responsabilizado. Aquele teu CPF vai estar impactado. Se você tem uma pessoa jurídica constituída lá no ramo imobiliário e você emitir uma nota fiscal, aquele teu patrimônio pessoal não vai ser afetado, né? Então, por exemplo, você tem lá, a gente tem aqui o podcast. E aí a Andressa é corretora e eu sou advogado. O podcast aqui tá dando mais ou menos 1 milhão por mês pra gente, assim. Tá no começo ainda, tá no Tá tranquilo. sexto episódio, né? Uhum. Mas digamos que eu tenho um problema lá com o meu histórico de advocacia. Sei lá, perdi um prazo, xinguei um cliente, enfim, qualquer coisa. O cara vai lá e me processa. Eu não posso ter o patrimônio que eu estou construindo com as Andressas aqui, né, no nosso Podconfras, afetado por uma irregularidade minha na pessoa física. E o inverso também é verdadeiro. Com então, certeza. se houver um problema, né, para o corretor, lá na tua imobiliária, por mais que você seja eu imobiliário, né, você é um corretor que trabalha lá com uma SLU, na sociedade do pessoal do corretor, né, a SLU é do advogado. Mas, enfim, né, que é uma limitada, mas que você atue sozinho. Você consegue fazer o quê? Chega lá no final do mês ou no final do exercício, faz a retirada de lucro e vai viver a sua vida. Claro. Se você tiver um problema, aqui a Andressa tem um problema aqui de 50 mil reais. Bom, olha, aqui a minha imobiliária não tem essa receita. Não vai afetar a pessoa física dela, né? Então, além da parte de imposto, né, que é gravíssima, você pode sair, eu sempre brinco assim, na média, se você recebe na pessoa física, é 50% o imposto. Porque você vai 27,5% de imposto de renda, mais 11% de INSS, mais 80% da multa sobre aquilo que você não recolheu, vai dar mais 50%. Contra os 6% que seria lá, né, no exemplo que você deu. Tem a gradação, né? Até 15 mil, 6% e daí ele vai escalonando. Mas é importante você pensar também que a tua pessoa jurídica é uma forma de blindar, né? E aí, quando a gente fala de holding, é legal que você trabalha também com holding, a pessoa fala assim, a holding blinda o patrimônio? Não blinda. Mas, se você for bem organizadinho, tiver uma imobiliária, eu posso ter uma imobiliária, uma construtora e uma holding. Eu vendo na minha imobiliária, aquele lucro daquele negócio que eu fiz para trás, Vai guardando eu no separo cofre. na holding. Aquele lucro da construtora, eu separo na holding. Eu posso pegar um belo dia e quebrar as duas empresas, o meu patrimônio da holding vai estar protegido. Assegurado. O que eu não posso é fazer o quê? Eu tenho um Porsche no nome da holding, uma Ferrari no nome da imobiliária e um Chevette no nome da outra empresa. E aí eu fico brincando de transferir dinheiro de uma conta para outra. Sim. Eu vejo assim, além da questão para os corretores de imóveis, as vantagens de você fazer a coisa toda correta. Primeiro, principalmente por uma pessoa jurídica. Em primeiro lugar, não pode ser MEI. Exato. Corretor de imóveis não pode ser MEI. Ah, mas meu cunhado, meu amigo, ele é MEI. Tá errado, não pode. Graças aos próprios corretores, né? Porque ano passado saiu uma lei, foi promulgada, aliás, há 2 anos atrás, foi promulgada a lei extinguindo a obrigatoriedade do CRES, tá? Então qualquer um poderia vender imóveis, e aí por conta disso ia poder ser MEI. Sim. Aí o COFES fez o quê? Foi lá e falou, não. Só que abriram veja, aí, fizeram o MEI no frigir dos ovos é uma vantagem. Pro pequeno, porque ele pode faturar até 81 mil reais no ano, Isso, 6.750 por mês. Mas é a média do salário do corretor, né? O corretor, na média, lá recebe 3 mil reais, 3.400 por mês, né? Então, assim, é o tipo de legislação que houve um interesse em brigar, porque eu tenho, né, o direito, não pode ser MEI corretor, que foi um puta no tiro no pé. Porque, na média, você sai de 80 reais por mês, que seria o teu imposto,
para No mínimo 6%. 6%. Então, Agora assim, ó, é limitado a ME, né? Que o pessoal usa. E a EME não tem mais agora. não tem limitação. Se você, como não pode o MEI, então você Abre uma... até 360 mil no ano, então até mantendo uma média de 15 mil por mês, você vai pagar 6% de tributação com a empresa 180, incluída no na verdade. Simples. 180. Isso. Quanto que eu falei? 360. Tá Você certo, falou 180, 15 mil, exatamente. Então, assim, tá regular com o fisco, tá regular com a imobiliária, com a construtora, com a incorporadora que você está prestando o teu serviço, tá contribuindo para o INSS, tem a comprovação de renda. Com pessoa jurídica, você pode fazer um plano de saúde mais benéfico com a Unimed. Você compra carro 0 km com desconto. Pronamp. E uma questão muito importante, Pronamp, acesso a algumas linhas de crédito. E uma coisa muito importante, que é o seguinte. Veja lá, o corretor tem um MEI. Aí ele vendeu o imóvel lá para um cliente, lá, pessoa física, né? Ou prestou um serviço lá para o cliente, pessoa física. E ele vai dar a nota dele lá. Daí ele dá a nota de MEI. Daí ele vai chegar lá no contador para apurar o ganho de capital. Eu vejo lá, comprou o imóvel por 500, vendeu por 1 milhão, pagou 6%, pagou 60 mil para o corretor. Aí eu vou lá colocar a nota de MEI lá para bater o ganho de capital dele. Daí não dá certo. O que esse cliente vai falar do corretor? Picareta. É um picareta, né? Então, assim, o teu nome na praça vai ficando ruim. Então, muito interessante pensar em todas essas consequências antes de simplesmente quero economizar o imposto a todo custo. Eu acho que a gente está até insistindo numa tecla assim que, até porque o mercado é assim, né? Sim. Muitos ainda estão na informalidade, e se você é um deles, procure se regularizar, porque não é um caminho bom e cada vez vai ficar mais difícil andar por esse caminho. Luiz Fernando, você falou algumas vezes assim, faça a regularização, mas assim, mas dá uma passo a passo para o nosso telespectador corretor hoje. Eu estou recebendo a minha pessoa física. Quanto tempo que leva para montar uma empresa hoje? É fácil, é difícil? Passa isso para a gente, assim, porque o pessoal tem medo, né, de corretor também. Excelente a tua pergunta, Douglas. Agradeço a oportunidade. Para abrir a empresa hoje é simples, Andressa. Você pode abrir a empresa sozinho, né? Você tem a possibilidade de fazer uma sociedade limitada individual, ou seja, você não precisa daquilo para aqueles que têm aí, sei lá, 30 a mais, 40 a mais, que para abrir uma empresa você precisava colocar a mãe, a esposa, o filho. Você ficava com 99 e botava 1%, e botava 1% o marido. para alguém, né? Então isso já há alguns anos é possível fazer a empresa sozinho. Você precisa de pouquíssimos documentos, RG, CPF, comprovando endereço, escolher um nome, fazer a abertura... Uma indicação fiscal, né? Uma indicação fiscal para ser a sede fiscal do seu endereço, que muitas vezes pode ser até a sua própria casa, caso você seja autônomo. E procura um contador bom. Um escritório bom. Um escritório bom, contador bom. E ele vai fazer essa abertura. Hoje, a Junta Comercial do Estado do Paraná, que é presidida pelo meu amigo Marcos Rigoni, que é contador. É uma luta antiga da classe contábil que a Junta Comercial fosse presidida por um contador. E o Marcos Rigoni assumiu, ele já está na segunda... Acho que todo período que o Ratinho Júnior está como governador, ele está como presidente da Junta Comercial e fez com que a Junta Comercial do Estado do Paraná se alavancasse e subisse no ranking das juntas. Então, hoje... a gente consegue fazer o registro de uma empresa, muitas vezes em até 48 horas. Então, contando o prazo aí para separar esses documentos, decidiu, assinou o contratinho ali com o contador, tal, levou isso 1, 2 dias, fez o contrato, pessoa assinou, hoje tudo por certificado digital, assina pela conta Gov, no outro dia, mais 2 dias, no máximo, vai estar pronta a empresa. Com essa empresa pronta, que já saiu o CNPJ, saiu o alvará na prefeitura, você está totalmente... legalizado para trabalhar. Com esses documentos, faz o registro pessoa jurídica no CRES do seu estado e está apto a trabalhar corretamente, bonito, dar tuas notas, fazer esses convênios, recolher o INSS, fica tudo certinho. Então, paga ali o Prolabore, o INSS sobre um Prolabore baixo, ali um salário mínimo, 2, o resto
todo o rendimento que provém daquela empresa totalmente isento de lucros. O Brasil é um país que não tributa os lucros, pelo menos por enquanto. Então, respondendo a tua pergunta, ou sintetizando a resposta da pergunta, é simples. Hoje são poucos documentos, em torno, vamos colocar aí uma média de uma semana. Vai estar tudo pronto, vai estar tudo na mão para você poder atuar e fazer contrato. Eu digo também assim, você está começando, você está faturando aí 2 mil por mês, ou pegou o Cresce faz alguns meses, ou faz anos e continua trabalhando na informalidade. De repente, essa informalidade que te traz uns benefícios está te impedindo de assinar um contrato com uma incorporadora grande, porque certamente a incorporadora, a grandona, ela dificilmente vai fazer coisa errada. Né? Então, ela vai exigir que você tenha uma nota, que tenha o histórico, que tenha a pessoa jurídica para fazer o contrato de prestação de serviço, porque ela também se preocupa com as suas questões trabalhistas. Então, ter essa estrutura pronta, o teu portfólio ali armado, para assim, surgiu a oportunidade de vender um empreendimento novo, um empreendimento grande na tua cidade. Pode ser loteamento, pode ser apartamento, pode ser condomínio fechado, seja lá o que for. Mas você está pronto para poder fazer o contrato, para poder divulgar o teu negócio, divulgar a tua empresa com absoluta tranquilidade e transparência naquilo que você faz. Imagine ser chamado por uma incorporadora, puxa, te vi lá no Instagram, porque você postou lá uns anúncios dos imóveis, gostei da tua desenvoltura, vamos fazer o contrato. Você fala, pois é, mas é que, sabe, eu tô com um probleminha aqui, eu não quero comprovar renda, porque senão eu tenho que pagar a pensão aqui para ex-mulher, para minha filha, que eu só pago um salário mínimo, mas eu tinha que pagar 5. Mas então ele fala, não, então deixa para outra oportunidade. Então essas situações que num primeiro momento da informalidade, né, parece vantajosa, no final das contas pode estar te cerceando de outras oportunidades muito, muito boas. Sim. Andressa, as construtoras elas também não fazem, fazem uma parceria, só que ela paga menos quando você trabalha na PF, paga né? menos, tem uma diferença de quem não tem essa inscrição jurídica, né? Eles pagam um pouco menos. Sim. Uma outra questão que é legal é que o corretor, ou qualquer empresário hoje, ele não está mais adstrito a obrigatoriamente, né? Alguns corretores têm ainda essa filosofia de obrigatoriamente tem que recolher uma coisa como prolabore, né? Essa é uma decisão do CARF agora, acho que foi segunda-feira ou foi semana passada, que falando que é o seguinte, não, se você quiser ser tudo como retirada de lucro, o problema é seu. Mas, conta pra gente assim, qual que é a vantagem? Porque o pessoal não sabe. Por que eu vou recolher, eu já sou empresário, por que eu vou recolher lá uma parte como prolabore? Né? Qual que é a vantagem? Explica pro pessoal aí. Eu acho que o sistema previdenciário no Brasil é ruim e tende a piorar. Né? Então, a faixa etária, a expectativa de vida da população tem aumentado. Porém, problemas como esse que aconteceu recentemente, de rombo do INSS, descontar valor indevido dos aposentados e pensionistas, e que talvez essa conta sobre para a população, faz com que esse sistema previdenciário fique mais inchado, mais custoso, e ao longo do tempo tem acontecido, e é possível que aconteça novamente, de ir aumentando a faixa etária e dificultando que a pessoa se aposente. Ainda assim, eu vejo que, e aconselho aos clientes assim, fazer um recolhimento do INSS. Então, de repente, a pessoa começou a trabalhar como corretora de imóveis com 40 anos. De repente, dos 20 até os 39, ela foi funcionária de uma empresa, recolheu o INSS, já tinha assim, ali o seu tem uma desconto. Contribuição. Né? Então, não tem por que parar de pagar. Perfeito. O recolhimento previdenciário ele serve para aposentadoria, ele serve de imediato se você... acidente, né? Para as mulheres, por exemplo, se ficam grávidas, tem a licença maternidade, é uma coisa que nem todas sabem, né? Ou nem todas as pessoas sabem, que mesmo a pessoa, mesmo a empresária, se ela está contribuindo com o INSS, contribuindo mesmo de forma autônoma, ela tem direito também a uma licença maternidade. Se eventualmente acontece um acidente que a pessoa fica inválida ou a morte, hoje é pouco você deixar um salário mínimo lá para... Um salário mínimo, 2 salários mínimos lá para um filho pequeno. Pode ser, mas eu já vi muita família que tinha bastante coisa e um incidente como esse faz com que, de repente, esse um salário mínimo, 2 salários mínimos dê uma segurança para aquele que recebe.
Dependendo da idade da pessoa, eu acho muito interessante conciliar o recolhimento previdenciário com uma previdência privada, com seguro. Sim. Então, misturando aqui com o planejamento patrimonial e sucessório, é uma série de ações que você faz para garantir um futuro mais tranquilo para você e para a tua família. A gente pode fazer uma jornada de holding, porque é um tema que está na moda, né? O pessoal tem procurado nos últimos anos no escritório, a gente faz lá. Acho que pelo menos uma a cada 2, 3 meses, agora tem se intensificado mais. Mas é importante deixar bem claro que assim, a holding não é também só abrir um CNPJ. Mas o que está por trás tem um valor agregado muito maior que isso, né? Até a gente falou no outro podcast aqui, só, né, te contando, me procurar lá para fazer uma estruturação, era um troço complexo, muitos bens e tal. E a gente falou assim, olha, né, para a gente começar aqui, você vai ter que pagar uma manutenção disso, porque vai ficar comprando e vendendo imóvel e tal. E isso vai começar com 100 mil reais, né? E aí ela, não, mas eu já fui num advogado, ele cobrou 3 mil para fazer. Eu falei, não, mas aí então ele vai fazer só o contrato? Ela, é só o contrato. Eu falei, mas daí o meu contador vai te cobrar 800 pila, R$1.000, só para fazer o CNPJ, né? Mas tem toda uma questão por trás que é muito grande, né? Eu digo o seguinte, você não procura, você não deve procurar, não deve me procurar, por exemplo, para fazer uma holding. Se for assim, eu vou fazer a holding, são esses 2 sócios, esse é o endereço e essa é a atividade da empresa. Beleza, você vai gastar lá R$1.000, é o preço, é uma taxa pela abertura de uma empresa. Outra coisa é você procurar um profissional que ele vai fazer um planejamento patrimonial, sucessório, familiar, econômico, e que dentro das ferramentas possíveis dentro desse planejamento, a holding é uma delas. Você pode fazer holding, você pode fazer testamentos, pode fazer doação, você pode fazer protocolo familiar ou carta da viúva, você pode fazer reorganizar dívidas, fazer regularização de imóveis. Então, é um conjunto de ações que uma dessas é um conjunto de ferramentas para planejar, para reorganizar o teu patrimônio para você, para a tua família. Então, uma das ações é fazer a holding e hoje está sendo bastante utilizada. Sim. Mas não é algo que é pronto e acabado, né? Então, você faz um planejamento para a Andressa é para o Douglas é outro, para o pai do Douglas é outro. Cada pessoa, dependendo do seu patrimônio, da sua configuração familiar, né? Do Às tipo vezes de chega negócio lá, também, né? Do tipo de negócio. Às vezes a pessoa chega ali e fala, não, mas é que eu tenho algumas questões, né? Eu estou no meu 3º casamento, do meu 1º casamento eu tive 2 filhos, já são maiores, do 2º casamento eu pago pensão, porque ela... enfim, não trabalhava, então fiquei com a obrigação de pagar pensão para a esposa. Do 3º casamento, eu tenho um filho de 5 anos. São pessoas envolvidas com necessidades totalmente diferentes. Sim. E que é preciso, não tem um produto na prateleira pronto para, não, faz isso custa tanto, até para comparar os preços dos serviços, né? É interessante saber o que está sendo oferecido, qual o acompanhamento. Inclusive a própria Trust, né? Também, que você pode pegar uma parte do dinheiro e já deixar lá fora. Era uma outra ferramenta, a internacionalização do patrimônio, né? Que é comum aí, que antes era uma coisa assim só para milionários, né? E hoje, qualquer pessoa vai ali, abre pela internet uma conta no Nômade, no Citibank, no Banco do Brasil, tem o BB... O C6 também tem. C6 pra fora. É muito fácil hoje você ter dinheiro, até montar uma empresa com sede fora do Brasil, tem vantagens e desvantagens. Nós estivemos em Foz agora, semana passada, né? E em Foz do Iguaçu é comum o pessoal residir em Cidade Leste, os negócios em Foz do Iguaçu, mas a residência é lá no Paraguai. Sim. E assim, muita gente. Então, as famílias com maior poder aquisitivo na cidade de Foz do Iguaçu moram tudo no Paraguai. Sim. Na sexta-feira a gente vai falar, vai ter um outro podcast que a gente faz, que é o Pod Start,
E vou falar também sobre o mercado internacional. A gente já fez um com a Marta aqui, compra de imóveis no exterior. É uma coisa que é muito bacana, porque sim. você está exposto ao mercado imobiliário, está exposto em dólar, é sensacional, né? Sim. Eu acho que isso o mundo se abriu, né? Isso fazendo um levantamento histórico aí com internet, com redes sociais, as barreiras foram muito diminuídas. Né? Então hoje você faz negócio, você fala com alguém chinês sem saber falar mandarim. Já né? faz Você a tradução já vai no imediata. tradutor Né? ali, então você isso se multiplicou com relacionamentos, com visitas, com conhecimento, com negócios também. Então, uma série de possibilidades de negócios que você tem hoje para fazer, seja no presencial, no virtual. Né? Você comentou sobre os negócios, né? A parte de contabilidade, a parte também condominial. Mas também você tem uma história pública, né, muito grande, né? Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória e hoje vice-presidente. Né? Rapaz, eu tenho... O que é a ACP? A ACEP. ACEP. Então vamos lá. Em 2016, nós montamos um grupo com 10 administradoras de condomínios e começamos a se reunir informalmente. Em 2018, isso se transformou na Associação das Administradoras de Condomínio do Estado do Paraná. E ela vem se desenvolvendo desde então. Eu fui presidente de 2020 a 2022. Na minha gestão ali, a gente iniciou um congresso. Na época a gente chamava de meeting de administração condominial. Os 2 primeiros foram online. Depois nós fizemos no Instituto de Engenharia do Paraná, em 2023. Em 2022, perdão. Em 2023 e 2024 foi na FAI, ali no centro. E agora, 2025, vai ser na FIEP. Né? Então, um evento aí que reúne em torno de 400 pessoas do mercado condominial, né? Fornecedores, síndicos, conselheiros, moradores, administradoras de condomínio. Então, a ACEP tem desenvolvido aí um trabalho muito bom. Agora a gente está muito próximo também do Secov, o Sindicato da Habitação, justamente para fortalecer o mercado imobiliário e condominial. Nós vamos começar a produzir. O Secov mantém uma outra instituição chamada Impespar, que ela produz dados do mercado imobiliário. Nós usamos a revista da Impespar. Isso. O Impespar provê dados do mercado imobiliário. Então, quanto que aumentou o aluguel, qual região que está vendendo mais, está alugando mais. Metro quadrado, né? Isso. E a gente vai começar a produzir esses mesmos dados para o mercado condominial. Inclusive, a gente está para contratar uma pessoa para trabalhar com a estatística. Né? Então, se você, por acaso, é estatístico ou conhece alguém da sua família que está procurando emprego que tenha formação em estatística ou matemática, produção de dados, me procure que a gente precisa de uma pessoa muito boa nessa área. E eu sou muito ligado às entidades de classe empresariais há bastante tempo. Né? Então, Sindicato de Contabilistas, fui vice-presidente da Federação dos Contabilistas do Paraná durante 5 anos, Conselho Regional de Contabilidade, na Associação Comercial do Paraná nós estamos desde 2016, eu faço parte lá da Câmara de Contabilidade, a própria CEP, e por aí vai. São muitas as ações, isso também me deu vontade de produzir alguns materiais, né? Assim como você, eu também faço palestras. Na época ali, entre 2019, quando começaram as lives assim no Instagram, meu Deus, eu fiz umas 100 lives, mais ou menos, entre 2009 e 2020, ali no período da pandemia. Era muito bacana ali fazer as lives, o pessoal interagia bastante. E eu tenho 2 livros publicados relacionados à área contábil, não sei se a câmera consegue ver aqui. Pode daqui que eu mostro para cá lá. Então vai lá. Contabilidade é um grande negócio, experiências e segredos de empresários contábeis de todas as regiões do Brasil. Num determinado momento, nós resolvemos colocar a ISO 9001, certificar a nossa empresa com a ISO 9001.
E daí, para isso, eu fui visitar 2 escritórios que tinham a certificação. Um tinha e o outro não tinha, mas era um escritório assim de referência. E eu gostei da ideia. Daí eu falei, puxa, nessas visitas aqui eu aprendi muita coisa. Daí eu falei, vou visitar mais escritórios. Daí nessa eu resolvi visitar 50. Daí eu fui em 50 escritórios no Brasil. Eu fui no Rio Branco, no Acre, eu fui no Rio Grande do Sul, eu fui em Natal, fui em Brasília. Fui em Bragança Paulista, então eu quis ter uma visão assim bastante diferente por regiões, capital e interior. Então eu visitei 50 escritórios, 29 municípios em 15 estados diferentes. Foi a campo mesmo. Fui a campo. No final, aí se você folhear aí as últimas páginas, você vai ver ali os dias da visita, o escritório visitado, quantos funcionários tinham, o tamanho do escritório e tudo mais. Eu publiquei esse livro contando não sobre os escritórios, mas sobre as melhores práticas relacionadas a pessoal, relacionadas à gestão, estrutura física, formação, estudo, e compilei isso neste livro. Tem lá um capítulo lá, Pequenos Municípios, Grandes Negócios, parafraseando lá o Pequenas Empresas, Grandes Negócios, de escritórios. Tem uma cidade no interior do Rio Grande do Sul chamada São Sebastião do Caí. É uma cidade pequenininha e lá tinha um escritório de 50 funcionários. O escritório atendia lojas grandes de Porto Alegre e tal, uma estrutura muito boa. Depois, e pelo que eu falei, você já deve ter imaginado que deu bastante trabalho nesse livro. Certeza. Depois deu a vontade de fazer um segundo. Como eu estava bem influencer ali no Instagram, ali 2019, num dia ali eu estava num congresso em São Paulo, e eu estava numa mesa, assim como essa, e estava eu e mais 4. E daí eu dei uma olhada e eu falei assim, aqui a gente tem 150 mil seguidores no Instagram, né? Tá certo que um deles lá, um cearense, Felipe, agora me fugiu o sobrenome dele. Só ele tinha 100. E a gente ali, os outros 4, dava mais uns 50 mil. Daí eu falei, pô, aqui dá para fazer um outro livro e a gente vai divulgar rápido. E eu chamei essas pessoas para escrever o livro, e daí a gente escreveu esse livro, que chama-se Contabilidade 20x20, Tendências do Mercado Contábil para a Década de 20, que foi lançado em 2020. O 20x20 a década de 2020, e eram 20 pessoas, cada um escrevendo um capítulo. No final das contas, ficaram 23 autores. Por quê? Eu escolhi 19 e a gente fez um concurso. Como a gente estava bombando no Instagram, a gente fez um concurso para escolher o 20º. Cara, deu mais de 4.000 publicações em 3 dias. Nossa. De outras pessoas se candidatando, e daí eu movimentei bastante esse concurso. As pessoas tinham que postar vídeo e falar que... Tem um dos que entraram pelo concurso aí, que é mestre, doutor na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Então o negócio ganhou uma proporção assim muito grande, e daí ficou 23. Eu conto essa história no começo ali do livro. Porque dos 19, daí virou 24, porque daí ficaram 5 finalistas e a gente botou os 5, porque eram 5 muito bons. Legal. Aí uma das pessoas lá teve um problema pessoal, a empresa dela era uma startup, recebeu um investimento e ela não conseguiu dar conta de seguir no projeto, por isso ficaram os 23. Então, são 2 filhos queridos aí, esses livros, né? Ambos falam muito de gestão, não são livros técnicos de contabilidade, são livros de gestão para empresários contábeis, né? E serve para outras áreas também. Então, essa minha vida pública, como você chamou, ela sempre foi muito ativa, assim, né? Eu sou uma pessoa muito ativa, né? Eu vejo a Andressa também nas redes sociais, assim... que hora que essa mulher dorme, né? Porque tá vendendo imóvel, tá participando de podcast, tá no evento tal, tá com lançamento de imóvel, e eu sempre fui muito assim também, né? Além de ter a divisão aí das atividades, né? Área contábil, área jurídica, administração de condomínios, essas atividades paralelas sempre me encantaram bastante, assim, tirando coisas pessoais, né? No condomínio você não faz a parte de síndico profissional? Não, síndico profissional não. Né? A administração de condomínio. É porque o síndico profissional, daí você não daria pra fazer nada. Ele tem que estar mais presente. O dia inteiro né? fazendo assembleia, né? O síndico profissional, ele tá mais presente. Eu atuo muito como advogado em assembleia, assim. Ainda hoje faço, é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu brinco assim, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia fazer só assembleia de condomínio e ação de família. Adoro fazer. A assembleia, quando eu conto, nós
nós temos 3 pessoas no escritório que fazem as assembleias, todas mulheres. Né? Aliás, na minha empresa, acabamos de perder um banheiro, porque eram 4 banheiros e daí eram 2 masculinos e 2 femininos. Mas como a gente estava lá em uns 4 homens só, as mulheres reivindicaram. Vocês perderam um banheiro. Perdemos um banheiro. Deixamos um unissex. Depois o pessoal briga com os direitos iguais, né? Você vê? Mas homem deixa a tampa levantada e a gente fica braba. Né? Mas um lá ficou unissex. Mas é só vocês baixarem. Né? E eu tenho uma história de banheiro com mulher, já falo disso, que não tem nada a ver com o nosso assunto, assim, mas eu acho que é uma bandeira das mulheres que elas deveriam incorporar. Já chego lá. O que eu tava falando? Me perdi agora. Nós estamos falando de condomínio. Do condomínio. Ah, sim. Então tem 3 que pessoas que fazem a assembleia assembleias lá dos condomínios. Mas, eventualmente, dependendo do enrosco ou da situação, eu vou em algumas assembleias, assim. E quando eu falo para alguém, não, fui numa... amanhã, hoje não posso, porque eu tenho uma assembleia de condomínio. Nossa, mas que coisa. Putz, assembleia de condomínio é a coisa mais chata do mundo. Eu falo, cara, vou na boa. E eu vou na assembleia, eu falo. Então, cara, quando eu tô falando, eu tô muito confortável. Como aqui, por exemplo, né? Então, tem assunto para falar em assembleia de condomínio, em podcast, em reunião de família. Não falta assunto, assim. Isso é uma das maiores riquezas, assim, que eu considero. Para mim, vamos dizer assim, é o que eu consegui acumular de história e vivência. Conhecimento. Se for falar de viagem aqui, nós ficamos até amanhã. Deixa eu só, para não ficar em branco, uma briga que eu falo que as mulheres, que alguém tem que incorporar isso, é em eventos, seja congressos, seja shows, seja casas noturnas, shows principalmente, eu acho um absurdo o que fazem com as mulheres, que as mulheres têm que ficar lá 3 horas na fila, às vezes perdendo o show lá, porque tem que ficar na fila lá para fazer o xixi lá para ir no banheiro. E aí eu acho que seria muito válido, assim, para cada banheiro masculino tem que ter 2 femininos. Lógico. Porque a mulher demora mais, né? Fora que a gente vai com as amigas no banheiro, a gente não vai sozinho. E mais o tempo de conversa, né? Não, mas pensando somente na necessidade difícil, física, eu acho uma sacanagem, assim. As mulheres, às vezes, não bebem, seja água, refrigerante ou bebida alcoólica, porque já sabe que vai ter que ir no banheiro, e se for no banheiro vai perder 30 minutos lá, né? É uma bandeira. Se a gente quiser comprar os livros, como é que a gente faz hoje? Entre em contato com a gente. Esse livro tem no meu Instagram, tem um Linktree, que dali nesse Linktree se consegue comprar. Ou diretamente conosco mesmo. Ali, acessa meu Instagram. Então eu vou divulgar aqui. O meu é LF Martins Alves, LF de Luiz Fernando, LF Martins Alves. E o da empresa, @Rede Smart. @Rede Smart. Fazendo contato ali com a gente, tranquilo. Né? Eu conheci o Luiz Fernando no Cúpula, durante um evento no Cúpula. No Cúpula Summit, a gente... 22, acho. A gente ficou com um stand lá em 2023 e em 2024. Esse ano não foi possível. Então foi 2023 que a gente se conheceu lá. A Andressa também é escritora, né, Andressa? Fala dos teus livros. Eu tenho 2 já publicados e vai sair um 3º agora. Acho que mês que vem sai mais um. De coautoras também. Nós também fazemos uma seleção lá seja corretoras, advogadas, contadoras, pessoal de marketing. E esse que vai sair agora, provavelmente mês que vem, vai ser encabeçado pela confraria das mulheres corretoras, né? Então, a gente também, mas é legal ter essa materialização do conhecimento da gente. Muito né? legal, muito legal. O Douglas está fazendo dele. O pessoal tá, assim, só me enchendo o saco para escrever um livro, só que eu sou o cara que estava brigando com o juiz enquanto os outros estão fazendo mestrado, doutorado, entendeu? Sou advogado da ponta ali, que fazia audiência, atendo clientes até hoje. Então, eu nunca tive tempo, assim, para sentar e escrever. E aí eu conversei, né? Gosto muito da Cláudia Silvano, e é bem um tema que eu queria tratar, a responsabilidade do corretor de imóveis e aplicação do CDC. E eu conversei com ela. Eu falei assim, eu vou pagar, vou publicar um livro ali, boa, com a minha ideia, né? Ela falou, não, faça no âmbito do mestrado, que vai ter mais repercussão para academia, né, e tal. Aí eu comecei a olhar, assim, os planos de mestrado e doutorado no Brasil, são surreais, né? Cara, 2 anos e meio...
com um monte de aula chata que não tem nada a ver com o nosso objeto de pesquisa, com todo o respeito, né? Meus sócios ambos têm mestrado. Mas assim, Tem que fazer uma carga pro meu dia a dia, para aquilo que Pro eu teu preciso, perfil. é totalmente diferente, né? Esse primeiro livro meu, ele tem a ver com uma busca pelo mestrado que eu pensei em fazer. Aí eu fui conversar com, na época, o Vicente Pacheco, que é um contador, e ele era, eu não sei se ele é ainda, mas ele foi professor da Universidade Federal do Paraná há muito tempo e coordenava o curso de mestrado em contabilidade da Universidade Federal do Paraná. Ele me atendeu muito bem na época, fiquei lá uns 2 anos, umas 2 horas conversando com ele, e ele falou, ó, funciona assim, assim, assado. O teu perfil é esse, esse, esse. Dá para você fazer, mas teu esforço vai ter que ser Muito enorme grande. porque não combina muito. Depois eu fui me aconselhar, enfim, com um outro contador experiente e tal. Daí ele falou, por que você não reverte essa energia para palestras, para outras formas de aprendizado, assim, que o mestrado talvez não vá se encaixar. É muito teórico, principalmente o mestrado que tinha na Universidade Federal do Paraná na época, isso foi em torno de 2015, 2016 que eu fiz essa procura, era muito voltado para a academia e não Pra para o quem quer ser mercado de professor, trabalho. Você né? pode falar isso só olhando pra ela e falar assim, viu, Vinícius e Micheves, não precisa fazer o mestrado. Porque a briga no escritório, né? Porque eu sou sócio majoritário, não tem. Porque Mas é bacana. por essa um lado ele questão. te enriquece o currículo, principalmente é na muito área bom jurídica, na área jurídica principalmente. Mas como estudo mesmo também é muito Como bom, né? estudo, Você com cresce muito, né? certeza, mas é preciso visualizar, acho que em todas as áreas, se faz sentido aquele... E é Uma energia grande. uma energia grande, ali são 2 anos e Realmente, meio. o mestrado em no média. Brasil, ele é para quem quer ser professor. Né? Ele é basicamente... Sim. Então tem outras alternativas hoje, tem MBA, tem cursos rápidos. Eu tenho feito muito artigo pro Jus Brasil, porque eu vi assim, eu precisava fazer uma pesquisa, aí eu entrava no Jus Brasil e tinha uns artigos assim medonhos, né? Não que os meus sejam bons, né? Por favor. Mas assim, sabe, umas teses já ultrapassadas, coisas assim antiquadas. E aí eu comecei a me policiar, falei assim, não, eu vou escrever pelo menos um por semana. Talvez, quando chegar lá no 100º, eu pego e compile eles, vai estar o livro É pronto. uma alternativa dá pra também. fazer. E é bacana Faz uma porque assim, seleção. a gente consegue estar antenado com o público, né, com os clientes, e tá ali devolvendo alguma coisa para a sociedade também, né? Porque ali é público, o pessoal acessa de graça. Então, por exemplo, as mulheres, né? Eu vou me divorciar, mas putz, demora, eu tenho um monte de problema ali. Pô, o STJ semana passada consolidou o entendimento do divórcio liminar. Antes você tinha um processo, audiência e tal, para poder separar. Mas o casamento tem que ter as duas partes concordando, né? Então os dois têm que assinar o casamento. Então, se um não quer mais, é mais do que óbvio que seja feito o divórcio. Eu nunca tinha pensado nisso. E aí, lógico, o casamento são dois, então para se divorciar, eu não quero, não tem porque eu ouvi o outro, né? Sim. E aí eu peguei e fiz o quê? Escrevi um artigo pro Jus Brasil e coloquei lá. Então, é legal você ter Você essa... pensar nisso, isso daí poderia ser derivado da Constituição. Porque na Constituição, se eu não me engano, no artigo 6º, fala que ninguém é obrigado a se manter associado, a se associar ou se manter associado com alguém. Se você pensar que o casamento É uma sociedade. é uma sociedade, então a hora que você não quer mais, você não precisa seguir um caminho tão longo. Tem pela formalidade, mas tipo, não quero mais, acabou. Se não tiver menor, não tiver... Porque daí qual o problema? A liminar vai ser do divórcio. O patrimônio e o filho depois é outra história. outra história. Pensão, patrimônio vai ser outra história. diferente. O que você achou do nosso podcast? Gostou ou não? Eu achei muito, muito bom, assim, Eu sempre, quando vou participar de algum evento, assim, eu fico... dá um friozinho, assim, né? Putz, quem são as pessoas que vai perguntar, vai tocar em assuntos mais habituais, ou às vezes a pessoa foca em alguma coisa, assim, totalmente diferente. Mas, de uma forma ou de outra, eu sempre me solto muito bem, assim. Minhas palestras, eu tenho um defeito como palestrante, que geralmente eu ultrapasso o tempo. Esse é o meu grande problema também. Eu geralmente ultrapasso o tempo, né? Então... Nós temos quanto tempo ainda? 7 minutos. Eu agradeço o convite mais uma vez, foi um prazer estar aqui, a conversa se desenrolou muito falar tranquilamente. rapidinho uma coisa que nós íamos falar. Claro. A nossa reforma tributária, Luiz Fernando.
Viu, é verdade que a partir de 240 mil de rendimento a pessoa vai ser tributada igual hotel? O aluguel, para o aluguel, a pessoa física que... Então vamos lá, reforma tributária para empresa. Encaixaram aí algo assim. Se você recebe mais de 240 mil no ano... É o num IVA? conjunto, IVA? Isso. Vai ser o Num IVA, conjunto né? de Agora vai 3 ter isso, né? imóveis, e isso te dá uma renda de 240 mil no ano. Vamos resumir, se você recebe 20 mil por mês de aluguel, fique atento. Guarde isso. Porque, então tá na reforma tributária que nessa condição você é como se fosse um profissional, como se exercesse essa atividade profissionalmente, a de locação de imóveis, e isso se torna uma atividade empresarial. E por isso estaria sujeito também ao recolhimento do IBS e do CBS, que são os impostos que compõem o sistema IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, que vai começar a sua vigência no país a partir de 2026 já. Então tá aí. Lembrando que a gente não tem ainda alíquotas definidas, então ainda né, tem um monte de coisa que Tem um pode monte de coisa acontecer. para fazer. Né? E Muita você coisa a ser veja, regulamentada. hoje os aluguéis é muito fácil chegar num valor desse, porque qualquer sala comercial tá nisso. Então. E eles seguraram a faixa, né? Você veja, tinha que ser pelo menos 500 mil aí, né? Porque, Pois isso é muito, muito relativo. Quanto mais baixa a régua, mais atinge Mais a a gente população. É que nem né? imposto de renda, né? Mais Hoje atinge a tá todo população, mundo no imposto de perfeitamente. renda. Então, a reforma tributária, o que eu posso dizer que está aí, vai acontecer, já está acontecendo, ainda que só vai começar a vigência a partir de 2026, né, como um ano teste. Ele vai num período de transição até 2032, então, não havendo nenhuma mudança, o que no Brasil é difícil para a legislação, Sim. mas pensando no hoje, ela vai estar totalmente em vigência por completo a partir de 2033. Então, de 2026 a 2032 é um período em que vão conviver novos e velhos impostos, aumentando os novos e diminuindo os velhos. Em tese, né? Em tese. Porque bem eles lembrado. podem, né, Isso. manipular Então, o que essa alteração. a chave principal... E é facinho de fazer recolhimentos errados, né? Porque, olha, eu penso assim, meu Deus, o que é um escritório de contabilidade no dia a dia? Porque é tanta norma que sai todo dia, muito né? difícil. É muito difícil. Haja software atualizado. Com certeza. Então, a lógica principal da reforma tributária e do Imposto sobre o Valor Agregado, que é um sistema que existe em muitos países e que agora está chegando no Brasil, é você pagar o imposto somente sobre aquilo que você acrescenta no teu produto, no teu serviço. Então, para não haver acumulatividade de imposto. Então, sobre aquilo que você produziu dentro da tua empresa, você vai pagar impostos sobre aquilo. Então, tem uma cadeia de créditos. Tudo que então você lá tem a tua imobiliária, você paga contador, você paga aluguel para uma pessoa jurídica, você tem material de expediente, de tudo isso você aproveita créditos que vão ser abatidos daquele serviço que você vende. Então, mais uma dica aí fundamental para você que é corretor autônomo e para você que é dono de imobiliária também, enfim, quem está nos assistindo. Se hoje você consegue prestar o serviço ali por pessoa física, dificilmente você vai conseguir continuar prestando serviço como pessoa física. Por quê? Porque as empresas vão precisar da nota fiscal para se creditar dos impostos que você pagou. E se você é pessoa física, esse direito a crédito vai ficar, ou não vai ter, ou vai ficar muito reduzido. Então, é essencial que você se formalize para poder alimentar essa cadeia produtiva, nada é por acaso. Então, e aquele dono de imobiliária, dono de consultora, dono de incorporadora que paga o seu prestador de serviço, paga o seu insumo e não pega a nota, porque não faz diferença, porque minha empresa é do Simples, porque minha empresa é do lucro presumido, daqui a pouco isso vai fazer muita diferença. Sem porque dúvida. independente do regime, você vai precisar
aproveitar créditos, então você vai querer nota de tudo. Para o leigo entender o que é o tomar o crédito, pense o seguinte, a Coca-Cola custa lá R$5 para o dono da vendinha. O dono da vendinha vende essa Coca-Cola por R$10. Se você, por exemplo, não tomasse, não pegasse a nota, você ia pagar o imposto sobre os R$10. Sim. Quando você pega a nota, os R$5 já está tributado. Então, você só vai pagar sobre essa diferença. É isso, né? Perfeitamente, perfeitamente. É um exemplo bastante simples, mas bastante inteligente, que demonstra o que é o valor, o imposto sobre o valor agregado. Para o mercado imobiliário, as organizações, né, desde a CEBIC Nacional, Secov, entre tantas outras instituições que representam o ecossistema imobiliário, se organizaram e falaram, não, pera lá, eu sou uma incorporadora, por exemplo, eu vou comprar o terreno de uma pessoa física. Essa pessoa física aqui, que eu vou comprar um terreno... Ou permutar, né? Ali no portão, por exemplo, o terreno vale R$5 milhões. E daí eu não vou ter crédito desse. O governo entendeu e criou algumas ferramentas para diminuir esse impacto, e sabendo que, se aumentar o imposto na venda de imóveis, isso impacta a população demais, impacta a vida das pessoas. O mercado imobiliário, ele repercute demais na economia. Então, ele se aplicou um redutor da base de cálculo dos impostos. Então, pensando nisso, ali, para algumas atividades, uma redução de base de cálculo de 50% a 70%, pensando que parte dos créditos, parte do consumo das empresas do mercado imobiliário estão relacionados a pessoas físicas. Então, tem muito chão aí para andar. Não quero que a pessoa, de repente, fique com esses percentuais na cabeça, porque podem mudar a todo instante. Como o Douglas falou aqui, as alíquotas dos impostos do IBS e CBS ainda não estão definidas. É para ser entre 26,5% e 28%, mas isso são números não oficiais. Mas então fica essa recomendação para ficar atento, que a partir de 2026 começa. Então fique atento a podcast, fique atento ao sindicato da tua categoria, a contadores, advogados do seu círculo de confiança que vão estar falando sobre isso, e você vai estar por dentro. E formalizar o teu negócio. Então, encontrar maneiras de formalizar o seu negócio de uma maneira inteligente, correta e que faça você pagar menos imposto. Sim. Maravilha. E para o próximo convidado também a gente quer mimos, né, Andres? Ganhamos adorei. Copinhos. Nós trouxemos algumas mousepad. coisinhas aqui. Mousepad, copinho, para beber água. Você falou fora do Luiz, ar. Estou ali que tava na bebendo meta de bastante. água. 5 litros de água por dia. Luiz, vamos falar aí. Nós estamos com uma parceria com a Confraria e a Smart, né? A gente já abriu lá o espaço de coworking lá do teu escritório, né? As meninas já divulguei lá que as meninas podem usar o teu espaço lá. Se quiser dar o teu endereço de novo, enfim, Sim. como as pessoas te acham. Agora, no final, acho que é importante repetir. Sim. Nós estamos na Rua Comendador Araújo, número 126, segundo andar, ali do ladinho da Rua 24 Horas. Estamos entre o centro e o Batel. E a gente fez, dentro da nossa empresa, um espaço multiuso, que ele serve tanto para cowork quanto para pequenos eventos. A gente vai fazer o primeiro evento lá, agora dia 1º de julho. 1º de julho. Um evento empresarial, né? Então, estarei lá eu e mais 2 colegas falando de temas que interessam aos empresários de maneira geral, e convidados. Mais um coffee break ali e tal, dependendo da ocasião. Né, Douglas? Nossa, Vamos, né? Dependendo da ocasião, até um chopp e tal. Por que a gente criou isso? Porque, principalmente depois da pandemia, o contato humano Tá muito difícil. diminuiu bastante, né? Então, por um lado é bom, né? A gente faz um podcast aqui, de repente uma pessoa lá em Salvador está escutando. Mas, por outro lado, o nosso vizinho aqui do lado, ele não sabe do podcast, ele não... as pessoas se limitaram nas conversas. Eu lembro da minha empresa, como eu disse, em janeiro a Smart vai completar 25 anos em janeiro, que era um fluxo de pessoas enorme.
cliente, e pessoa querendo vender coisa, e funcionário, e gente pedindo emprego, e era muito grande. E hoje, assim, às vezes, apesar do escritório estar maior do que antes, às vezes eu falo assim, mas não veio ninguém aqui hoje. Não passou ninguém. Não, é impressionante Então, isso. a ideia é fomentar pequenos eventos, como eu disse, o espaço cabe até 30 pessoas, ou, puxa, tem a corretor lá autônomo, puxa, ele quer assinar um contrato, quer imprimir um negócio, veio lá de Araucária para Curitiba, não está aqui, ele tem a nossa base. Faz um contato com a gente, fala, ó, posso usar tal dia e tal, não tem custo, a gente está fazendo isso como uma ferramenta de network, né? E então, claro, a pessoa não vai ficar lá todo dia das 8 às 18. A ideia é que seja um ponto de apoio, principalmente para profissionais do mercado imobiliário, como corretores, engenheiros e arquitetos, né? Mas de repente você é de Araucária, quer ficar lá uma manhã, ou mesmo aqui de Curitiba, quer fazer uma reunião, receber a pessoa num ambiente mais bacana, fazer um fechamento, e de repente às você vezes, é um home negócio, office, né? vai para lá, vai poder usar lá o nosso espaço e ainda vai ter o café e, quem sabe, leva a garrafinha. Então, é para fomentar Legal, o bacana. relacionamento com os profissionais com os quais a gente também se relaciona e ter mais a oportunidade desse contato, como a gente está tendo aqui agora, de fazer, além de fazer negócio, fazer amizade, Sim. ganhar Trocar experiência, né? Quando você conversa com outras pessoas boas e que têm conteúdo, você aprende também, né? Sim. E isso já é um grande ganho. Sim. Maravilha. E se a gente quiser te achar, então, na internet, repete o pessoal lá de casa. No Instagram, @redesmart. O meu pessoal é @pessoal, mas que eu compartilho muito conteúdo do profissional, né? @LF Martins Alves. Se quiser ver minha vida esportiva, a gente comentou aqui Sim, agora há pouco, eu gosto bastante de esporte, assim, e sou muito eclético nos esportes, assim, né? Corro, Gente, ele corre 15 km. 15, 20, e no Viu, outro Douglas? dia estamos jogando esportes de raquete, que eu sou fã. Daí eu falei, não, mas vai virar uma bagunça meu Instagram, né? Daí a gente criou um Instagram lá, @Bora Treinar Curitiba. Bora Treinar Curitiba. Legal. Então, cada hora a gente tá num lugar diferente divulgando. Isso não tem nada a ver com trabalho. É um lazer que Mas botamos lá numa é um página. estilo de vida, né? Mas é um saudável, estilo de vida, né? é um incentivo, né? A ideia desse perfil é incentivar também as pessoas e mostrar locais diferentes. Por exemplo, semana passada a gente foi numa academia que é uma academia, mas ela tem um método de luta. E agora eu estou para ir numa academia que ela faz os exercícios físicos, funcionais, musculação ali, mas tudo relacionado a futebol. Então é dentro do campo do futebol. Não conheço ainda, vou lá. Então, enfim, esse é um lazer aí, é um hobby, um prazer muito, muito, muito bacana. Então, de diversas formas aí a gente pode se conectar. Domingo agora tem a meia maratona de Curitiba, que eu vou disputar lá na Pedreira, domingo 6h30 da manhã. Maravilha. Olha só. Então, temos aí muitas atividades profissionais, pessoais. O nosso site também, né? Acabei esquecendo, www.redesmart.com.br. Já tem ali o link do WhatsApp, é facinho falar com a gente. E você está nessa expansão de escritórios pelo país? Como que tá? O projeto de franquia, eu vou num congresso agora em São Paulo, dia 23, 24 e 25, alguma coisa assim, que a gente segurou um pouco a expansão da franquia, porque nessa tendência que a gente veio nos últimos anos de se aprofundar mais ainda no mercado imobiliário, essa é uma realidade que para Curitiba fez sentido. Só que a gente tem franqueados de cidades menores, que daí se ele é especialista numa determinada área, ele vai ter um número de clientes limitado. Então, a expansão da franquia, hoje eu quero fazer que tenha relação com o mercado imobiliário. Legal. Então, a gente está desenvolvendo isso, achando um melhor caminho para que isso funciona, então por isso a gente até segurou divulgação e tudo mais, já faz aí 1 ano aproximadamente que a gente estancou até achar um modelo ideal, né? Que também não adianta crescer e trazer problemas ou trazer pessoas com objetivos muito diferentes, e daí ao invés de ser um bônus, vai ser um ônus. É verdade. Mas é um projeto que eu gosto bastante, lida com bastante gente, está liderando um grupo grande de contadores, é algo que me motiva também. Legal. O Andressa Magalhães, se eu quiser te achar, vou aonde?
Instagram, né, da Confraria Mulheres Corretoras, que todo dia nós estamos num lugar diferente. O meu Instagram profissional é Andressa Magalhães _corretora, que eu acabo postando meio concomitante nos dois. A partir daí, basicamente. E os anúncios dos imóveis, né? Precisamos vender imóveis, Douglas. Maravilha. Que paga a conta é vender imóvel, na verdade. Quem quiser me achar, é Douglas Hilário em todas as redes, inclusive no Kawaii. E ao contrário de vocês, eu não tenho Instagram pessoal, porque eu não tenho vida pessoal, né? Não, brincadeira, o meu é o mesmo para todos, né? Então, às vezes o pessoal fala assim para mim, nossa, mas você fica lá o tempo todo fazendo podcast. Eu falo, não, gente, é só terça-feira das 9 às 5, tá? Das 9 ao meio-dia. Então a gente não fica fazendo podcast o dia inteiro, a gente estava trabalhando e até eu fiz um vídeo que ficou muito engraçado, mostrando um dia inteiro. Não sei se você já fez esse. Eu fiz agora, no dia 30 de maio, eu fiz assim, como é o dia do contador no último dia do imposto de renda. Isso deve ser uma loucura. Eu achei até que ia ficar mais dinâmico, mas como eu fiquei preso no escritório, acabou ficando mais ele não ficou, então só ficou uma contagem de regressiva, a gente começou o dia, faltavam 31 declarações das que a gente tinha programado. Surgiram 2 de última hora, então a gente foi ali a cada hora falando, faltam tanto, o cliente mandou agora, aumentou. Faltam 2. Daí depois, quando deu 5 horas, só faltava 1. E a gente acabou às 6. Nossa. Essa uma levou 1 hora e pouco só para finalizar uns detalhes lá. Que legal. A gente tava com o escritório vazio. Mas o importante às vezes é entregar, né? Porque depois você pode retificar. Sim. Mas a gente queria fazer com... Esse dia foi muito engraçado, porque daí foi um dia que é bem um dia normal, assim. Começou às 4 horas da manhã. Começou às 4 horas da manhã, aí eu achei que tinha terminado às 8h40. Aí o meu filho veio assim, papai, tem que fazer a lição. Daí eu peguei e falei, vou ajudar a fazer a lição. Terminou 9h10 a lição, aí fui dormir 15 para meia-noite. Aí foi das 4 da manhã à meia-noite. Então, pessoal, obrigado aí por participar com a gente. A gente já extrapolou, o pessoal da técnica tá morrendo de fome. E aguardo vocês hoje à noite, às 19 horas lá na Unidom Bosco, beleza? Isso. Até semana que vem. Tchau, valeu. Obrigada, Valeu. até.